Na reflexão de hoje nós estaremos falando sobre o primeiro verso de Salmos 23. É um texto bastante conhecido, é um dos textos, ou se não é o texto mais conhecido da Bíblia Sagrada. Aquele texto onde nós chegamos em muitas casas e vemos a Bíblia aberta nesse texto. É o Salmos 23 e também o Salmos 91, onde em várias estantes da vida do mundo inteiro tem esses textos abertos. Mas nós precisamos também dar uma olhada e meditar, né, e refletirmos nesse texto, o que esse texto está dizendo para nós, e é o que nós iremos fazer nessa reflexão. No Salmo 23, no seu verso 1, o texto diz para nós que o salmista dizendo, o Salmo de Davi, e ele diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, ou nada me faltará, como tem na nossa versão. Nós sabemos que esse salmo, no original, ele diz: o Senhor é meu pastor e ele não me falta, ou ele não me falta. Então, quando nós olhamos para a nossa versão, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, nós podemos fazer também uso dessa versão tranquilamente, porque não muda tanta coisa, e nós já vamos explicar por que não muda tanta coisa. Porque nós vamos dar uma olhada aqui nesse salmo e o salmista começa dizendo: o Senhor é o meu pastor. Nós vemos duas declarações antes de o salmista dizer que nada vai lhe faltar ou que ele não vai lhe faltar. Nós vemos duas declarações do salmista. Primeiro ele chama Deus de Senhor e depois ele diz que Deus é o seu pastor. Aqui está falando sobre Deus e ele está dizendo que primeiro Deus é o seu Senhor e depois ele está dizendo que Deus é o seu pastor. Então, quando ele diz que Deus é o seu Senhor, ele se coloca como servo. E quando ele se coloca como servo, ele entende, ou nós também fazendo essas aplicações, nós precisamos entender que nós precisamos servir ao Senhor. Se ele é o nosso Senhor, então nós precisamos servi-lo. Porque se ele é Senhor, então nós somos servos. Por isso que nós devemos obedecê-lo sempre. Se nós entendermos assim, então nós vamos ler esse texto colocando e abrangendo na nossa vida a necessidade de nós servi-los. Nós temos a necessidade de servir ao Senhor, porque se ele é o nosso Senhor, nós precisamos obedecê-lo. Depois a segunda declaração é ele dizendo que Deus é o seu pastor. Se Deus é o nosso pastor, então nós somos ovelhas. E ovelha depende do seu pastor. Então nós temos duas declarações aqui, ou duas declarações de Davi nesse texto, logo antes da primeira vírgula. Nós temos então dizendo que nós somos servos e precisamos obedecer o Senhor, e nós somos ovelhas e precisamos ser dependentes do Senhor. Nós somos dependentes do Senhor e precisamos ser assim. Por isso que depois o texto continua dizendo, nada me faltará, ou ele não me falta, e eu quero explicar isso, porque fica muito similar essas duas versões, porque se a gente entender que Deus não nos falta, ou se nós colocarmos na nossa mente que nós precisamos fazer com que Deus não nos falte, então as outras coisas também não vão nos faltar. Por isso que no texto original, quando ele coloca o Senhor é meu pastor e ele não me falta, e depois nesse texto que chegou à nossa mão, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, é porque se Deus faltar para nós, então falta-nos tudo. Mas se Deus não nos faltar, então nós temos tudo e nada nos falta. Porque Jesus é tudo, Deus é tudo. Então se Deus não nos falta, nada nos faltará também. Nós precisamos crer assim, nós precisamos ter a certeza de que se nós agirmos como servos do Senhor, sendo Ele o nosso Senhor, se nós agirmos como ovelha, dependendo do nosso pastor, do nosso Pai que está no céu, e Ele não vai nos faltar, sendo assim nós colocaremos Ele como prioridade em nossas vidas, então Ele não vai nos faltar, e as demais coisas também, nada nos faltará. Certamente nada vai nos faltar se nós entendermos esse texto.
Se nós entendermos o Salmo 23:1, que o Senhor, Ele é o nosso Senhor porque nós somos servos e o servimos. O Senhor também é nosso pastor porque nós somos ovelha, nós somos suas ovelhas e nós somos dependentes dele. Nós só comemos porque ele nos alimenta, nós só vestimos porque ele nos dá vestimenta, nós só trabalhamos porque ele abre portas para nós só respiramos porque ele nos dá o fôlego de vida, nós só temos saúde porque ele nos proporciona, nós só acordamos de manhã porque ele nos dá essa oportunidade. Bem, em tudo o Senhor, Ele é o nosso pastor e Ele é o nosso Senhor. Então, nada vai nos faltar. Certamente nada vai nos faltar. Essa é a reflexão dessa noite, é a reflexão desse vídeo que trago para nós. E nós precisamos ter o Senhor como realmente o nosso Senhor, realmente como nosso pastor. E certamente esse Senhor e esse pastor da nossa vida, o nosso Deus, não vai deixar que ele nos falte, e sendo assim, nada também nos faltará. Meus irmãos, essa foi a reflexão desse vídeo, e eu te aguardo nas próximas reflexões. Que Jesus em Cristo vos abençoe.